E às vezes elas falam assim, eu acabei a reunião na escola, eu posso te mandar um material para você me mostrar como é que faz adaptação? Porque eu não faço, mas acabo cedendo para algumas, né, para Sim, ajudar, claro, para porque eu sei que ajudar. elas não sabem, realmente. Aí elas me mandam material, eu faço no post-it, tudo certinho que tem que fazer. Aqui você vai fazer, vai trabalhar uma questão mais lúdica, porque não tem condições ele pegar uma história, era para ler uma história, por exemplo, Sim, do que eu estou falando, e desenhar o que tinha na história. Primeiro que ele não consegue compreender uma história ainda, né? Não sim, tem claro. pré-requisitos, né? Sim. Então, assim, então a gente vai fazer o quê com isso? Já vamos dar a história pronta, um desenho. Ele tá aprendendo as partes do corpo. Ele vai colar 2 olhinhos em cima, aqueles olhinhos, sabe, de Sim, de bonequinho. bonequinho. Então, assim, é isso que é adaptação, entendeu? Sim, Então, é. assim, muitas vezes. Não, muitas vezes não. Acho que 100% das vezes elas não sabem para que lado ir. Mas como que eu faço? E às vezes, assim, Sheila, eu já encontrei barreiras de algumas famílias quererem que a criança faça a Fala o apostila que está no que livro. está no livro. Tem Não, que completar o livro. comprei a apostila. Então, assim, eu sempre oriento também nas escolas. Eu vou falar, eu acabo de chegar das escolas, eu chamo as famílias e falo, ó, foi isso combinado, tal, tal, tal. Aí elas até esperam eu conversarem conversar com algumas famílias para depois elas falarem, né? Então aí Sim. eu chego e falo assim, olha, essa questão não vai ser feita aqui nessa apostila. A gente pegou um papel sulfite, a gente fez essa adaptação para essa questão aqui. Isso é uma falta de entendimento que as famílias precisam É, ter, né, esse ter. conhecimento, porque você vai lidar com isso o resto da Uhum. vida. Então, por exemplo, no seu exemplo que você falou dos Do triângulos, triângulo, é uma folha é uma folha separada. separada. Se aquela questão, aquela apostila do Lucas ficou em branco, você sabe que ele fez de outra forma. Claro. Então, assim, as famílias precisam entender que, às vezes, porque está assim, adaptado em outra maneira, adaptado de outra forma. Até que Sim. eu peço para elas escreverem para mostrar para as famílias que eles não estão deixando de fazer, né? Uhum. Mas algumas vezes até algumas cobranças desse lado a gente tem, né, nas Eu escolas. muitas vezes, algumas vezes até vou fazer alguma atividade com o Lucas, né, de atividade escolar, tarefa da escola, e vem lá algo que não foi adaptado e está dentro da apostila. Eu mesmo, como mãe, falo, olha, ele não conseguiu fazer por falta de adaptação. Adapta que eu refaço. Sim. Né? Então, é uma comunicação, a gente não precisa brigar por tudo Uhum. também, né, É, Gabi? Eu acho que a gente exatamente. tem que ter noção de que as nossas crianças também. Eu falo aqui como mãe, né? No sentido de entender que nem tudo vai ser perfeito, mas a gente precisa comunicar essas coisas. Você não É, precisa sair com os 2 pés no peito da escola e falar, ó, não aconteceu. Mas exatamente. se eu sinalizei, se eu comuniquei, as coisas não mudaram, ok, é uma situação. Mas eu tenho que comunicar isso para a escola também, né? Sou eu que estou na outra frente, né? É o pai e a mãe que estão nessa linha de frente e tentando, por exemplo, eu prefiro muito mais saber que ele adquiriu conteúdos, ou na vida prática, por exemplo, que ele veja alguma coisa e ele conte, ele some, No e no naturalístico, né? naturalístico, do que a apostila preenchida. Uhum. Não é? Eu preciso saber da aquisição do conteúdo, porque a apostila preenchida não significa praticamente nada. Se a Assim. criança rastreia e copia, tá feita a apostila. Ela Uhum. consegue completar a apostila toda. É, e a gente vê esses exemplos até com crianças típicas, né? Que às vezes está com o Claro, caderno lá bonito e não sabe ler e escrever direito, exatamente. né? Está tudo Tudo feito. feito para cumprir um protocolo que precisa ser feito, né? Sim, Mas o que sim. ele aprendeu disso, né? Então a gente, Efetivamente.